Boa noite, Léo, tudo bem? Olá, tudo bom, Flávia? Como é que tá? Tudo bem, e você? A tua câmera tá Tudo virada bem? para mim. Tá virada. Eu tô com coisa aqui. Deixa eu recolocá-la aqui. Só um Agora sim. minutinho. Então, o pessoal vai ficar assim meio tonto até o final da live. Não vai dar certo. Eu achei que ele se adequava, mas deixa eu já ajustar aqui, já fica show de bola. Aí, ó. Show de bola. Agora sim. Agora tá ótimo. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Flávia? É um prazerzão estar aqui falando contigo hoje. Prazer é todo meu. Obrigada por ter aceito o meu convite. E eu acho que a gente vai abordar aqui um assunto que é muito interessante, né? Tecnologia sempre é muito bem-vinda, cada vez mais. Então, muito bom ter você aqui hoje. Eu não sei como é que tá a conexão aí da internet. Tá tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Fala para mim. Tá boa, pra mim tá boa. Não sei como é que tá aí pro pessoal. Aqui tá show de bola. Então, galera, vai colocando aí nos comentários que a internet às vezes ela dá uma travadinha, então já vão comentando se tá tudo bem, se vocês estão ouvindo bem. A gente não pode perder um minuto aí dessa live, vai ser super interessante. E você tá onde, né? Santa Maria? Eu tô em Santa Maria. A gente é de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? É bem interior do estado, assim, é bem, né, bem no meio do estado, né? Quando a gente fala interior, nada pode ser mais interior que o meio do estado, né? Santa No Maria meio do... é o meio do estado. É 250 quilômetros de qualquer lugar, eu digo, né? Então, é Qualquer verdade. lugar. Eu conheço bem essa região, até eu comentei ali de Pelotas, né? Na verdade, eu nasci em Cruz Alta, que é bem próximo aí, também a região noroeste do estado. E eu me formei em Pelotas, morei muito tempo lá, então praticamente já considero minha cidade natal, né? Minha Que família também está em legal, cara. Pelotas, então. Exato, Que exatamente. legal, cara. Esse Rio Grande. Ah, então tu conhece bastante pessoal de lá, então, o Márcio, o Duda. Então, o pessoal que é o Sim, pessoal do leite super. lá de Pelotas, né? Sim, inclusive eu trabalhei com eles aí durante minha graduação e minha pós-graduação também, com o Nupec. Ah, que legal, cara. Eu não sabia aí que mundo pequeno, né? Ah, que legal, cara. Que Exato, show de bola. No PEC é uma referência aqui no Sul, né? A gente fala em pesquisa com no leite, no PEC é realmente muito forte, né? O pessoal faz um trabalho muito bom lá mesmo. Sou fã do trabalho deles. que legal, também sou, que bom. Mas, Léo, é o seguinte, a gente vai começar aqui a conversar, vamos direto para o nosso assunto aí, que eu estou curiosa para entender um pouco mais. Para quem não conhece o Leonardo Guedes, ele é engenheiro, eletricista, mestre em computação e agora é doutorando em zootecnia, né? Para conhecer, assim, acho que se aperfeiçoar um pouquinho mais aí no mundo do agro, no mundo das vacas. Mas eu fiquei muito curiosa para entender, porque você está realmente no teu campo, onde você entende que é a tecnologia. E aí você veio desenvolver uma tecnologia para agregar isso na pecuária. Então, achei muito legal. E, bom, conta um pouquinho para a gente aí como é que um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico, né, que é o Thiago, tiveram essa Isso, meu grande irmão. ideia lá em 2010. Ótimo, Flávio. A gente estava se formando, né? Eu já estava formado, estava fazendo meu mestrado. Nós dois viemos da cidade, né? Então a gente. Eu não conhecia um produtor de leite quando a gente começou, né? Nada. Eu conhecia leite de caixinha, sempre digo isso, né? Quando a gente começou, nunca tinha tocado numa vaca de leite. E tinha um projeto dentro do grupo de pesquisas da universidade aqui de Santa Maria para desenvolver medidores de passos, né? Não só de animais, mas de pessoas, enfim. E a gente começou naquela brincadeira, viu que tinha um futuro promissor, estudava muito para ver qual mercado a gente ia trabalhar, tinha uma vontade muito grande de abrir um negócio, né? De abrir, de trazer uma tecnologia nova para o mundo, de realmente fazer diferença, né? De fazer uma coisa diferente no mundo, realmente, né? Acho que esse foi o propósito inicial nosso. E aí a gente procurava pecuária de precisão em 2010, não tinha nada, né? Era muito incipiente, na verdade. Pelo menos o que se falava na época, e falava-se muito da agricultura de precisão. E aí a gente dizia assim, não, uma hora a pecuária de precisão realmente vai estourar.
e a gente vai ver aí que a pecuária vai ser tão ou mais tecnológica que a agricultura, né? E, e aí que a gente começou realmente a tocar, como com as coleiras de monitoramento, a gente conheceu o professor Marcelo Cecim, né, que foi o grande professor assim que realmente nos deu norte, que começou a nos ensinar o que era vaca, né? Porque até então a gente não sabia nada, literalmente nada, assim, né? E a gente começou a pesquisar sobre isso, falava com o professor, começamos a fazer testes em algumas vacas, então a gente botava gravador preso na vaca. Durante um ano da minha vida, eu ia todo dia lá para o hospital veterinário lá da universidade e ficava anotando tudo que as vacas faziam, né? Para ver se a gente ia conseguir monitorar elas. Deu certo, a gente conseguiu, e aí a gente decidiu realmente largar todos os outros projetos, oportunidades que tinha na época para exatamente aquele propósito, sabe? De levar uma tecnologia nova, de fazer a diferença no mundo, né? E acho que esse foi o grande propósito da Calmed, né? Mostrar que o Brasil não só é um grande produtor de alimentos, mas como a tecnologia para produzir esses alimentos, ela pode ser nacional também, né? O Brasil é um grande celeiro do mundo e a tecnologia para desenvolver isso, ela pode ser brasileira. A inteligência de dados desses animais, ela tinha que ser daqui, né? E de lá para cá teve altos e baixos, percalços, indas e vindas, e hoje estamos aí, né? Monitorando quase 20 mil animais no Brasil, né? Em 11 estados. Então foi um percalço bem interessante de quebradeiras e investimentos e tudo mais, mas que a gente fica muito feliz de estar aqui. Só de estar aqui, eu sempre digo isso, só de estar aqui, de ter amigos no leite, de a gente ser respeitado muitas vezes pelo nosso trabalho no leite, é uma vitória que às vezes as pessoas nem entendem, né? Mas é sensacional por não ter vindo do leite, né? Com certeza. E já passaram por aqui, Léo, vários profissionais que também não vieram, né, da área das agrárias, não vieram do leite e estão desenvolvendo excelentes trabalhos aí, conhecendo esse mundo e se apaixonando cada vez mais, né, para a pecuária de leite, que eu acho que não tem como não gostar, né? É uma cachaça. A pecuária de leite ela é uma cachaça. Para engenheiro, então, tu nem se fala, porque assim, ela tem muita variável, né? Produzir leite no Brasil tem muita variável. A comida que tu fornece, aí tu tem que ver o que tu consegue fornecer, né? Frente a uma condição financeira da fazenda para te ajustar e realmente conseguir dar o melhor para a vaca. Aí tu tem desafio sanitário, aí tu tem desafio reprodutivo, aí tu tem fornecedores, colaboradores, tu tem gestão de pessoas. Então, assim, é um mundo que ele não só ele é uma cachaça, como o leite também ele é muito profissionalizado, assim, principalmente nos grandes centros, né? Eu nunca vou me esquecer quando eu cheguei numa fazenda em Carambeí, de um amigo meu. Eu cheguei lá, ele tinha toda uma gestão visual, assim, na fazenda, ele sou fã de gestão visual e tudo mais. E eu olhei assim e pensei, cara, eu não conheço empresas que tenham isso. E lá a fazenda dele tinha muito mais gestão do que muitas fazendas, muitas empresas que eu conhecia na época, né? Então eu disse assim, cara, o mundo mudou, né? E as fazendas não são mais aquelas fazendas que o pessoal da cidade muitas vezes acha que né? Um tirador de leite, aquele cara vai lá, tira o leite de manhã, de tardezinha, né? São verdadeiras empresas, né? E isso Com é muito certeza. legal, é muito desafiador, né? E tudo que é desafiador é legal, né? Tem desafio a ser melhor todos os dias, né? Com certeza, Léo. Eu fiquei curiosa por uma questão aqui. Vocês começaram lá em 2010, né? Com a Chip Isso. Inside, que era o nome da empresa, é isso? E aí Chip mudou para Inside. Calmed. Como que foi essa Exatamente. transição? Ótima pergunta. A gente começou como Chip Inside, né? Por quê? Porque a nossa ideia não era só fazer coleiras, né? A nossa ideia era fazer coleiras tinha o projeto das coleiras, mas tinha projeto de automação de fábrica, sabe? Tinha projetos com a Comil ônibus. A gente, assim, eu sempre digo, quando a gente iniciou a empresa, entre castração de porco e lançamento de foguete, nesse intervalo, a gente fazia tudo, entendeu? E isso era muito ruim, né? Quando começa um negócio sem foco, né? Quando a gente acaba, por isso o nome, né? Chip Inside, né? A ideia era trabalhar dentro do chip. O símbolo era um beija-flor. Era bem, bem legal o beija-flor, tinha uma ideologia por trás. Só que a gente só estava no leite, a gente focou, não, vamos trabalhar focado no mercado de leite, né? Que é um Uhum. mercado, nem era, sabe,
tirou tudo que a gente tinha de outros projetos com equinos, com ovinos, com tudo que tu imaginar, cancelamos tudo e pensamos, não, vamos fazer um projeto para o mercado do leite, né? E aí, claro, a gente começou a chegar nas fazendas e a gente dizia, cara, que empresa tu é? Chip Inside. Aí o pessoal já começou assim, mas Chip Inside, nome estranho, né? Ninguém conhecia muito, não fazia um vínculo ali dentro, né? E aí quando a gente mudou o nosso negócio, porque quando a gente começou, a ideia era vender os produtos, né? Porque todas as empresas sempre venderam. A gente fez uma pesquisa, inclusive, quando estava começando, sobre qual o melhor modelo de negócio, né? Então a gente diz, não, o produtor está acostumado a comprar as coleiras, né? Então, comprar mordenha, né? Então, vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos tentar vender esse material. E foi muito legal, porque daí nós estávamos monitorando 2015, isso foi bem legal. A gente estava monitorando uma fazenda no Uruguai, né? Eu entrei daqui para olhar as vacas do produtor. Na época, a gente olhava tudo pelo TeamViewer, né? Eu entrei no TeamViewer da fazenda, vi que umas vacas estavam ruminando muito pouco, e aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para o produtor, né? O José, e disse, José, vocês estão... as vacas de vocês tem 2 vacas que estão ruminando muito pouco, dá uma olhada se elas estão bem. Passou um tempo, fui visitar essa fazenda e ele me disse assim, Léo, muito legal, funciona muito bem, mas aquele dia que tu me chamou a atenção para aquelas vacas, eu fui olhar as vacas com um amigo meu e aí meu amigo disse para mim, cara, os caras estão lá no Brasil e os caras viram a tua vaca doente, tu tá aqui do lado e tu não viu. E aí deu um estralo na nossa cabeça que a gente não tinha que vender um produto a mais, a gente tinha que prestar um serviço, ensinar o produtor a usar a ferramenta, né? E fazer um trabalho incomodato, como um serviço, como uma entrega de resultados, né? Que ia permitir também o produtor não só comprar um produto fixo, mas ele ver a evolução desse produto ao longo do tempo, principalmente, né? E aí, cara, a gente mudou todo o modelo de negócio e aí a gente pensou, não, vamos mudar o nome, né? E a gente pensou, cara, é como se fosse um plano de saúde para vaca, né? Então a gente pensou assim, cara, Unimed, Calmed. E aí a gente gostou do nome e aí ficou Calmed, né? Até hoje, como se fosse o plano de saúde da vaca, né? Esse foi o início, assim, né? Uhum. E Muito aí legal e o viemos nome até hoje. criativo, muito criativo. Acho que o pessoal já entende, né? Quando fala Calmed, o pessoal já remete a isso, monitoramento de saúde. Então, pensando já nisso, eu queria entender um pouquinho, Léo, como que foi lá no início vocês definirem esse monitoramento, os principais parâmetros? Fala um pouquinho que hoje vocês monitoram através do colar e como que Tá, surgiu, né? Como é que foi feito esse estudo para vocês definirem que esses seriam os parâmetros importantes? perfeito. A gente, no início, ia medir atividade, né? Das vacas. Para detecção de cio, basicamente era isso, né? Existiam os pedômetros na época, nós estávamos focados nisso, né? Não só para vacas, mas para pessoas. Hoje um relógio faz isso, né? Na época não existia a tecnologia que a gente tem hoje, né? E aí, quando a gente começou a monitorar, o professor Cecim disse, Léo, é legal medir atividade, mas é tão legal quanto, ou mais importante até, tu medir a ruminação, porque daí tu vai ter o parâmetro mais importante quando a gente fala em bem-estar animal, né? E aí a gente começou a tentar detectar o que era um padrão de ruminação, né? Porque a atividade, ela era mais simples, um agitamento do animal, né? Agora, a ruminação, ela era um pouco mais complexa, porque é um padrão bem definido do animal. Então a gente tentou de tudo que era jeito medir a ruminação, até que a gente conseguiu medir o padrão comportamental que é a ruminação, e realmente, assim, a medição desse parâmetro, ela mudou toda a ideia do produto e ampliou muito mais o produto. Depois veio a medição de ósseo, né, que é o tempo do animal parado, sem ruminar, sem ser atividade, né? E hoje a gente também já consegue identificar os picos de consumo, né, através da atividade de abaixar e levantar a cabeça dos animais. Então, um nutricionista, por exemplo, consegue saber se aquelas vacas hoje consumiram o mesmo padrão que ontem ou que ontem, né? E fazer toda uma análise, assim, qual é o trato que os animais comem mais, comem menos, que horários eles não comem, né? E ver como que a ruminação se comporta logo em seguida. E agora a gente está lançando daqui a 15 dias, já está até aprovado aqui, já está em produção. Vou furar o olho do time de desenvolvimento aqui. Mas a gente está para sair daqui a 15 dias agora a medição de ofegação dos animais, né?
que é algo bem recente e que vai permitir a gente não só dizer quais são os animais mais ofegantes do rebanho, mas também vão permitir a gente dizer quais os horários que eles ficam mais ofegantes e até o produtor saber, né? Ah, ó, eu tenho um ranking de animais aqui que têm mais predisposição a estresse térmico e esses animais têm menos predisposição a estresse térmico, né? Então, assim, a ideia da ferramenta sempre foi essa, Flávia. Não foi de fazer um produto fixo, único, largar na mão do produtor, dizer assim, ó, agora é contigo, né? É ter um produto, treinar ele a usar e ir melhorando gradativamente esse produto, entregando cada vez mais parâmetros, né? No Brasil, eu não conheço ninguém que meça 5 produtos, como a gente mede hoje. 5 variáveis, né? Como a gente está medindo hoje, dentro do monitoramento, né? Uhum, muito legal, Léo. E fala para mim, com o produtor tendo esses parâmetros, esse monitoramento, todos esses resultados diariamente, quais são os principais benefícios que ele tem? Perfeito. Os principais benefícios, aí ele vai de... Vamos lá. O primeiro benefício que o produtor mais nos procura, né, é para a detecção de cio. Né? Detecção de cio, o melhor momento de inseminação para inseminar, que é o grande norte assim da pecuária leiteira, né? É um problema hoje, apesar do pessoal fazer IATF, tem o cio de retorno, né? Que é algo que muitas vezes passa pela equipe da fazenda, então é uma forma de não perder esse cio. Então, assim, a detecção de cio é o principal parâmetro, né? A segunda é a detecção precoce de doenças, onde a vaca vai te dizer com 2 dias, algumas vezes 3 dias antes que ela não está bem, né? Até isso às vezes vira um problema, porque às vezes a gente mostra assim, não, a vaca começou a ficar mal hoje. Aí o pessoal não vê, né? Não vê aí, quando vê daqui a 2 dias ela vai ter um problema de saúde, né? Então, mas ela demonstra, né? Ela come menos, ela rumina menos, né? Eu sempre digo que o monitoramento é como se tivesse uma pessoa a mais por vaca, né? 24 horas por dia, olhando cada vaca, anotando tudo que ela faz, né? Ruminou, caminhou, né? E ter passando um relatório em tempo real, assim, ó, essa vaca fez isso aqui. E isso é o monitoramento, é muito mais do que simplesmente um alerta de saúde, né? É o relatório da vida do animal, né? E aí, claro, tu detectando uma vaca antecipadamente, tu consegue, nossa, salvar ela, não só reduzir a mortalidade, por exemplo, vai sair uma matéria nossa agora, uma produtora aqui do Rio Grande do Sul, a Marjorie, e ela reduziu 15% a mortalidade no primeiro ano, né, utilizando os colares. Eu sempre digo, não é um milagre, nada assim, é a vaca que está dizendo, né? É ela que está dizendo que ela está ficando mal. Quanto mais precoce a gente detectar, menos mal ela vai ficar, né? A gente vai pegar esse estado de saúde dela numa condição um pouco melhor e o produtor vai conseguir tratar. E, claro, a análise de dieta, tu conseguir ajustar uma dieta através do comportamento dos animais, né? Agora a parte de ofegação vai permitir toda uma análise de genética e de bem-estar animal focado no estresse térmico. Mas o que eu mais acho, assim, o maior benefício que eu acho de todos é de tu não. Da vaca estar na palma da tua mão, né? Acho que tu tem a facilidade tu tem 100 vacas. Não precisa olhar 100 vacas para saber qual que tá bem e qual que tá mal, né? Tu vai olhar aquelas 2 vacas que alertaram e tu vai direto naquela. Então, assim, a precisão do teu trabalho fica muito maior, né? Aquele tempo que tu olhar 100 animais, tu vai fazer gestão, tu vai fazer uma outra análise, tu vai destinar para um outro fim do teu negócio que naturalmente tu não destinaria, né? Então, acho que esses são os principais benefícios que eu vejo, assim, de qualidade de trabalho, sabe? Qualidade de vida, né? Uhum, com certeza. Quanto mais você conhece o que você tem nas mãos, né, o seu negócio, melhor vai ser para você ter uma tomada de decisão, né? Vai ser muito mais fácil, você vai ter mais segurança de tomar uma decisão, né? Então, eu acho que veio Com aí certeza. para agregar cada vez mais. Léo, chegou até uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, eu vou fazer ela agora, porque eu acho que é o início de tudo. Quais são os principais desafios que o produtor encontra no momento de adaptar, né, aos colares na fazenda? Perfeito. Ótima pergunta. O principal desafio que ele encontra quando ele está começando, né?
Eu acho que é entender os animais dele, né? Entender que um determinado dia aquela vaca comeu menos, ela ruminou menos, é o porquê, sabe? Todo alerta, eu sempre digo isso, né? Tu não ficar. Quando um alerta é gerado, é porque aquela vaca alterou um comportamento de alguma forma. Né? Isso é muito importante. E aí o produtor entender assim, o porquê. Por que ela alterou? O que gerou ela alterar esse comportamento? Né? Isso é um desafio na fazenda. E é por isso que a gente tem o serviço da Calmed, né? Que é esse acompanhamento, aliás, é o setor que eu atuo hoje, né? Onde a gente acompanha todos os produtores, né? Todos os produtores têm um gerente de conta, e esse gerente de conta treina esse produtor passa por toda uma jornada de pós-venda dentro da empresa, e ele tem um canal direto com a gente. Então é uma forma do produtor se sentir seguro, muitas vezes, né, que a gente está preocupado com o resultado dele, não em vender um produto para ele, né, mas está preocupado que ele entenda os animais dele, cada vez mais, não é uma coisa da noite para o dia. Nós aprendemos ainda cada dia com as vacas, né, imagina uma fazenda de 15 dias que começou. Né? Então, assim, ele entender que é um trabalho de aprendizado contínuo, né? E por isso que a gente tem essa equipe, né? De acompanhamento. E é uma coisa legal porque passa muita segurança e permite a gente evoluir muito, né? Porque o produtor, ele nos dá muito feedback, né? Ele nos dá muito retorno, assim, coloca isso aqui na plataforma, tô sentindo falta daquilo lá. E aí a gente vai melhorando a plataforma para o produtor utilizar, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem todas as taxas reprodutivas na plataforma. Antigamente não tinha, mas foi um pedido deles, né? Eu quero acompanhar a evolução reprodutiva do meu rebanho, taxas de serviço, taxa de concepção. E a gente foi evoluindo a ferramenta para ela não só mostrar os dados dos animais, mas também ser uma ferramenta para ele fazer uma gestão de rebanho, né? Uhum, com certeza. E Léo, chegou uma outra pergunta aqui, até vou dizer que você mandou um material muito bom, né? Eu dei uma olhada, achei fantástico, mas eu quero que você explique um pouquinho mais para a gente no período de transição. O pessoal fez muita pergunta em relação a isso, porque realmente é um período aí crucial, né, na vida da vaca. Perfeito. Então, fala um pouquinho para a gente desses parâmetros. E a pergunta que chegou foi o seguinte, que se já existe uma correlação com os parâmetros do colar, com os parâmetros de saúde pós-parto. Então, das principais doenças pós-parto. Comenta um pouquinho para a gente. Perfeito, vamos lá. Eu adoro trabalhar com os dados das coleiras, tá? Muitos trabalhos ali eu puxo, até por isso que eu comecei o doutorado, né, em zootecnia. Porque eu via aqueles dados sendo gerados, né? E eu via o pessoal olhando, e eu por ser engenheiro, muitas vezes não entendia o que estava acontecendo, não. Eu tenho que estudar e entender de vaca o suficiente para me entender o que esses dados querem me dizer, né? E o primeiro trabalho que eu fiz não foi esse. O primeiro trabalho que eu fiz foi em ATF, né? Mas o segundo trabalho que eu fiz foi de transição. Porque eu reparava que muitos animais que tinham um comportamento no pré-parto já muito com uma ruminação baixa, uma atividade muito baixa, eles tinham algum problema no pós-parto, né? E eu comecei a tentar entender o porquê, né? O porquê que esses animais têm um problema no pós-parto. E aí eu comecei a tentar fazer uma correlação. E foi muito legal essa correlação. Eu peguei um banco assim de 1.600 animais, né, que tiveram um problema no pós-parto, para entender o que tinha acontecido com eles no pré-parto. E a grande maioria tinha tido uma baixa ruminação no pré-parto, né? Então, assim, tu imagina que um animal que está num pré-parto, que ele já vem de uma dieta específica de pré-parto, uma dieta aniônica, né? Que ele vai ser preparado, ela está sendo preparada para parir da melhor forma, ela está ruminando menos de 5 horas, está ruminando 3 horas, 3 horas e meia. Então é uma vaca ela está consumindo pouco a dieta que é para prevenir ela de ter uma hipocalcemia subclínica, né? Ela vai chegar no parto, a chance dela ter uma hipocalcemia subclínica é muito maior. Né? Tem uma pesquisa recente que eu li esses dias, inclusive, que correlaciona que, analisando animais, foram 2.000 animais de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Mais de 50% tiveram hipocalcemia subclínica no parto. É um problema que passa e ninguém vê, né? E essa hipocalcemia subclínica é que vai causar os grandes problemas depois de retenção de placenta, deslocamento de abomaso, metrite, a mastite no pós-parto. Então, assim, e claro, tudo uma reação em cadeia, né? O animal teve uma metrite no pré-parto, não foi bem curado, vai ficar com uma endometrite,
essa vaca não vai estar inseminando ela 10 vezes, ela não vai prenhar. Então, assim, a reprodução, ela começa na saúde, né? E a saúde na nutrição. Então, assim, tudo é uma cadeia. Então, a pesquisa e toda a análise, ela é sempre feita levando esses 3 pontos em consideração, né? Nutrição, saúde e a reprodução, na verdade, ela vira só uma consequência, né? Agora, com a ofegação, a gente vai poder analisar o estresse térmico, e aí vai ser mais uma variável para analisar essas vacas que sofrem mais no verão ou em regiões muito quentes, né? E que demoram muito mais para emprenhar depois em decorrência. Uhum. Léo, você tem, já com esse número grande que vocês têm aí de vacas, em torno de 20 mil que você comentou, né? Uhum. Você tem como me passar um dado de redução desses problemas, né, a partir do uso do colar? Quanto tempo de monitoramento e qual percentual, enfim, algum número que nos fale das vantagens do uso do colar e da redução desses problemas? Claro, com certeza. Ó, a gente tem vários números legais, tá? Por exemplo, a gente tem números a nossa a redução mínima que eu vi de descarte em meio ano foi 6%, tá? Então essa foi a redução mínima. Seja pela fazenda estar salvando vacas, no caso assim, às vezes a fazenda tem um problema sanitário, né? Por algum motivo, né? E aí, tu detectar precocemente, tu não só evita esse descarte, como também são animais que tu prevenindo isso, são animais que vão estar aptos mais antecipadamente, tu vai poder inseminar eles e eles vão emprenhar, né? Daqui a pouco é um animal que tu pegou a doença muito tarde, tu não recupera esse animal mais, é um animal que tu vai ficar lá com 300 dias de DEL, vai virar descarte, né? Então, a redução mínima que eu vi foi de 6% no descarte em meio ano, né? Mortalidade, mortalidade a gente tem reduções bem drásticas, assim, quando tem algum caso de doença, né? Tem fazendas que reduziram mortalidade de 15% para 3%, né, em um ano. Então, tu imagina, de 15% para 3%, eu digo assim, às vezes isso uma vaca que tu salve, né, 2 vacas que tu salve, tu paga um ano de monitoramento, né, das coleiras, né. Na reprodução também. Na reprodução, a gente tem números bem legais. Inclusive, esses dias eu publiquei uma matéria no nosso canal lá da Milk Point, que mostra a fazenda do Roberto Barbosa, a Fazenda Real em São Paulo, né? Que eles saíram de uma taxa de serviço para agora chegar a 80, em torno de 80% eles estavam, né? Nos 3 meses primeiros que eles estavam usando as coleiras, né? Então, assim, claro, isso varia muito fazenda a fazenda, né? Desafio e desafio, mas o mais importante é a resposta das vacas, como eu digo, né? Muito mais importante do que um alerta é tu ter a vaca realmente na palma da tua mão e tu entender ela, essa vaca não emprenha. Cara, vamos olhar o comportamento dela, vamos olhar para trás e vamos entender o porquê que ela não emprenha, né? É como se tu tivesse uma empresa, sei lá, uma metalúrgica, tu tivesse lá 200 funcionários e tu conseguisse monitorar eles em tempo real e ver assim, ó, o fulano lá tá com fome, o Beltrano lá tá passando mal, né? Então tu consegue ser ótimo na detecção de problemas da tua fazenda. Eu acho que esse é um ponto bem crucial, né? Uhum. Léo, chegou uma pergunta aqui, eu vou compartilhar com você, que é do Claro, vamos Emerson lá. Prisma, aqui de Carambeí. Ele perguntou o seguinte, Léo, você fala em 5 parâmetros medidos. Qual o limite disso que vocês acham que vão evoluir na quantidade? Deixa eu botar aqui para eu ver toda ela. Na quantidade de parâmetros. Perfeito. Grande Emerson, nosso cliente lá em Carambeí. Inclusive, ele é o meu amigo que eu falei lá que tinha uma fazenda exemplar lá em Carambeí. O Emerson é um grande parceiro nosso aí, um amigo meu. Emerson, eu acho que assim, a gente vai chegar agora a 5 parâmetros, né? Eu não vejo é difícil dizer limite para a tecnologia, né? É difícil dizer limite. Assim. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode medir ainda, né? Quando a gente fala, por exemplo, temperatura de pele, é alguma coisa interessantíssima para medir a temperatura de disposição das vacas. Se bem que a ofegação já nos dá um indicativo disso agora, né? Tempo em pé, tempo deitado também, né? São 2 parâmetros muito importantes para te monitorar. A vaca está em ósseo, mas o ósseo dela é um ósseo deitado ou é um ósseo em pé? São ósseos totalmente distintos
dentro da fazenda, né? Eu acho que assim, não vai deixar de crescer essa quantidade de parâmetros, mas muito mais do que isso, eu acho que a inteligência também ela tem que aprender cada vez mais e dar indicativos cada vez mais sobre as vacas, né? Poder dizer assim, ó, essa vaca tem uma chance maior de emprenhar, porque ela não teve nenhum comportamento de saúde, porque ela tem um comportamento estável. Ah, aquele animal lá tem menos chance de emprenhar porque ela vem do alerta grave de 15 dias. Então ela está se recuperando. Tu vai colocar, insemina, ela está em cio, mas coloca um sêmen de menor qualidade, né? Aí vai muito dessa tomada de decisão, né? Então acho que assim a inteligência ela tem que acompanhar isso e claro, né? Esses são parâmetros de animais. Eu acho que também a Calmed ela tem que dar um passo em obter mais dados da fazenda, não só nosso foco é traduzir a opinião da vaca, né? Esse é o nosso principal objetivo hoje, mas também medir outros números da fazenda, outros dados que estão ali e que auxiliam muito na tomada de decisão do dia a dia do produtor, né? Uhum. Léo, achei muito legal o que você comentou. E primeiro, Emerson, obrigada pela pergunta. Espero que tenha ficado satisfeito com a resposta. E, bom, você comentou algo aí na questão de que você monitora a vaca te diz, né? Ela te dá a leitura. E que a partir dessa Exato. leitura, você consegue entender de forma mais ampla o manejo, o sistema da fazenda, né? Outros aspectos que a Exato. vaca está te mostrando, aquilo seria uma resposta dela a algo que está acontecendo na fazenda, enfim. Então, fala um pouquinho para a gente Exatamente. da questão da parte de nutrição, do monitoramento da dieta, da parte de ruminação, que eu vi que você comentou alguma coisa aí do consumo da dieta, principalmente, né? Dessa alteração da dieta, enfim. Então, o que você vê de importante no aspecto nutricional no monitoramento? Ótima pergunta, Flávio. Todo o comportamento animal, né? Não, claro, quando a gente fala de lotes, né? Isso é mais impactante ainda. Mas quando a gente fala em animais, indivíduo também, né? Tão importante quanto o número, né? O quanto a vaca rumina, o quanto os produtores me perguntam muito assim, quanto que as vacas das fazendas ruminam. Muito mais importante eu vejo do que tu ter uma ideia de 8 horas de ruminação, 9 horas de ruminação, é essa ruminação ser estável, né? Isso me relata muito bem-estar animal, né? Porque são animais que eles estão me dizendo? Por quê, né? Eu sempre faço essa pergunta. Elas variam um pouco a ruminação. Por quê? Né? Por que elas variam um pouco? Porque elas comem quase todas as horas do dia e aí elas ruminam quase todas as horas do dia. Então elas têm uma rotina. Se elas têm rotina, elas têm bem-estar, né? Senão ela estaria com, sei lá, calor, com pouca comida, o comportamento dela estaria variando. Então, quando o pessoal fala bem-estar animal, né? A gente consegue ver assim, até o bem-estar eu sempre digo, né? Bem-estar é difícil tu medir, né? Mas o mal-estar é fácil de medir, né? Então, assim, tu vê uma vaca que varia. Num dia ela rumina 8 horas, no outro dia ela rumina 5, depois ela rumina 7, daí ela cai para 4, e aí vai. Cara, essa vaca não pode ser feliz, né? Imagina, ela come bastante um dia, ela come pouco. Ou ela tem uma acidose, né, violenta, que está fazendo ela variar tanto a ruminação, né? Ou ela tem algum outro problema, calor, né, estresse térmico, enfim, ela tem outros problemas que estão influenciando naquele comportamento dela. Então, assim, ela também dizendo isso, né? Só que, claro, e é muito importante a gente olhar isso a nível de indivíduo e a nível de lote. O lote, né, ele vai variar muito menos do que o animal, né? Porque tu imagina, tem 50 animais no lote muitas vezes, né? Mais 100 animais no lote. Então, tu tem lotes assim que para ele cair 5%, 10% da ruminação no lote, é bastante, né? Porque não é 5% de uma vaca, é 10% de uma. A maioria dos animais, a grande maioria dos animais, está caindo a ruminação 10%. E aí tu começa a identificar várias alterações. A gente fez uma live esses dias, eu e o professor Cecim, só sobre nutrição de precisão. E é interessantíssimo, assim. Depois eu posso mandar também o link da live. Que na verdade nem foi tanto uma live, foi mais assim falar sobre casos de fazendas, né? E a gente viu assim, e aí, claro, casos e casos, né? Mas tem casos bem interessantes. Por exemplo, a gente espera que os animais comam mais, né? Então, tu imagina que tu troca um concentrado, a tua média de consumo tem que sair de, sei lá, de X para Y, né? Tu tem que aumentar, tu quer que elas comam mais para produzir mais.
Tem um caso que a gente estuda, inclusive, nessa fazenda, que aconteceu isso. Ele trocou o concentrado e o consumo quase dobrou. Foi um absurdo. Comeram muito mais. Mas aí tu vê o impacto que isso teve na ruminação, né? A ruminação começou a variar absurdamente. Então, o que começou a acontecer? E aí, daqui a pouco, com os dias, o consumo começou a cair em alguns dias, né? Por quê? Porque ele estava induzindo acidose. Ele colocou muito concentrado, fez as vacas comer muito, para daqui a pouco aumentar a produção, para ter um impacto positivo no cliente, aí varia muito de estratégia para estratégia, e isso ia arrebentar os animais ali na frente, né? Então, assim, o mais legal do nutrição é tu ver o dia a dia da fazenda. Tem muitos casos legais. Tem casos, por exemplo, de empurrada de comida à noite, né? Então, tinha um produtor que desconfiava que não estavam empurrando a comida era 11 horas da noite, né? Então ele olhava ali pelo consumo, ele via que começava a cair em alguns dias, né? Aí ele ia lá, conversava, aumentava. Então ele conseguia manejar o próprio time dele baseado no que as vacas dele diziam, né? Então as vacas elas nos dizem muito. Hoje dentro da plataforma a gente tem uma parte que o produtor pode cadastrar a dieta dele, se ele quiser, os tratos, enfim, os horários de tratos, e tudo a gente cria marcos, né? O produtor entendeu, aqui foi um trato, então aqui foi o trato, quanto que elas comeram hoje, né? Em relação a ontem, né? Troca de silagem, tem casos interessantíssimos de troca de silagem por uma silagem que estava mofada e a ruminação despenca, é impressionante assim. Do dia para a noite ela despenca e aí deu 15 dias já começou a cair gordura de leite e aí não tem, né? Vai fermentar menos fibra no rumen, vai cair gordura do leite, né? Não tem muito que discutir aí, né? E foi assim, ó, casa e casa. E aí quando ele volta, né? Ele abre um outro silo bom, é impressionante, porque daí ela volta para cima de novo os animais. Né? Então tu consegue ter uma resposta imediata de consumo de dia a dia da fazenda, né? Saber que horas que elas estão comendo menos, que horas que elas estão comendo mais, enfim, né? E principalmente a ruminação, né? Que vai ser esse precursor, né? Entendi. E, Léo, para um produtor que está começando, a gente falou um pouquinho lá dos desafios, né? Mas você comentou aí de vários dados de monitoramento e que isso se altera de um dia para o outro ou até mesmo de um trato para outro, né? Então, fala Exatamente. um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês nesse monitoramento? Qual que é a frequência que vocês visitam a fazenda e como que é feita essa discussão? Envolve outros profissionais, por exemplo, o nutricionista, o veterinário? Como que acontece esse monitoramento de vocês? Ótima pergunta, Flávia. Sim, o nosso trabalho ele é junto com a fazenda, tá? E quando eu digo junto com a fazenda, não é o produtor e o inseminador, sabe? É com o nutricionista, com o veterinário. Quanto mais pessoas participarem do projeto, a gente não tem tipo assim limite de usuários. É milhares. É quantas pessoas a fazenda quiser. Eu quero botar 1 milhão de usuários. Vamos botar 1 milhão de usuários para dentro da plataforma. O mais importante é que o nutricionista dele esteja ali olhando os dados, o veterinário esteja ali olhando os animais, e eles também estão trabalhando com aquilo em prol da fazenda, né? Em prol desse trabalho, né? O nosso time, na verdade, a gente tem visitas periódicas à fazenda, mas é muito mais um dia a dia. A gente tem um grupo no WhatsApp, simples assim. Eu sempre digo assim, o pessoal às vezes fica, os caras, como é que os caras fazem? Cara, é simples assim, a gente tem um grupo do WhatsApp e a gente olha as fazendas todo dia. Então a gente tem um gerente de conta, né? Esse gerente de conta ele acompanha as fazendas dele, né? E a gente mensura essas fazendas todo mês. Então a gente vê, por exemplo, quantas vezes o pessoal está usando a ferramenta, onde é que esse pessoal está indo, se não está indo, por exemplo, aquela fazenda não usa nutrição, né? Por quê? Né? A gente vai tentar descobrir o porquê e tentar que ele utilize, né? Para ele realmente entender aquele dado que pode ajudar ele, né? A gente mede os índices reprodutivos, os índices sanitários, e cada índice medido no setor que eu trabalho, né, que é o setor do CS, a gente cria um plano de ação para trabalhar com todos os produtores, né? Mas o mais importante, Flávia, é o pessoal, sabe? É que eu digo assim, é realmente o produtor saber que a gente está ali do lado dele pro que deve entendeu? Então, quebrou uma coleira na propriedade, né? Sei lá, uma vaca deu uma pancada e quebrou. Cara, a gente monitora, a gente pega e já troca para o produtor. O principal é
a vaca dele está monitorada, né? O foco da Calmed ele é muito humano nesse sentido, ele é muito voltado ao produtor feliz. O nosso marketing é esse, né? A gente cresceu assim, na verdade. Produtores falando para produtores, né? Esse é o marketing que a gente acredita ser o mais forte, o que realmente dá mais resultado, né? E claro, trazer o produtor para ele desenvolver junto com a gente. A ferramenta, como eu falei, o nosso propósito é provar para o mundo que o Brasil, além de ser um grande produtor de alimentos, né, ele pode produzir as tecnologias para produzir esses alimentos, né? Então assim, quem quer melhor para te ajudar a desenvolver isso, se não a pessoa que está utilizando a tecnologia que é o produtor, né? A gente realmente traz para casa e tenta no máximo possível fazer o dever de casa e implementar essas ideias dos produtores, esses feedbacks que eles dão, né? Dentro, claro, das nossas limitações. Né? Uhum, com certeza. Léo, não sei se vocês combinaram, mas a Quatro Irmãos acabou de colocar um comentário aí elogiando o trabalho de vocês, falando que o produto é ótimo, né? A coleira, além de ser ótima, o feedback de todo o pessoal é incansável. Olha que legal. Legal, né? Não, a Granja Gente, é um parceiro antigaço, nossa. A Granja nosso pessoal lá é fera, o Eduardo lá é realmente viram toda a nossa evolução lá, né? Eles viram desde quando a gente começou lá, que eu te disse lá do TeamViewer, que era um software instalado no computador, nós entrava no computador da fazenda para ver as vacas, para ajudar o produtor, né? Hoje é tudo web, né? Hoje é tudo diferente, é tudo remoto, né? E, assim, eles viram todos os desafios que a gente teve até hoje, né? Então, uma fazenda que apostou muito na gente, é um prazer para a gente aí ser parceiro deles, né? que legal. Prazer gigante. Que legal. Léo, chegou mais uma pergunta aqui, vou compartilhar com você, Tá, vamos lá. que é o seguinte, do Richander. Qual que é o principal desafio encontrado pelas propriedades no início da utilização da coleira, né? Que foi aquilo que você comentou ali no início, né? Adaptação não só das vacas, mas também do produtor, né? Quer comentar mais um pouquinho? Não, é exatamente o que tu falou, né? É exatamente assim, ele entender que, claro, é uma tecnologia nova, né? Imagina assim, tu coloca uma tecnologia na tua empresa, né? E aí tu coloca lá na tua vaca, tu nunca tinha esse dado antes, né? Daqui a pouco, daqui 10 dias, ele começa a dizer que tem uma vaca doente. Tu olha aquela vaca, tu não vê nada de doença nela. Pra ti, ela tá normal. Só que, claro, tu imagina que a coleira, ela tá olhando a cada hora do dia, né? Então ela está olhando minutos para trás, horas para trás. Ela sabe que aquela vaca ruminou ontem em 450 minutos, hoje está em 430 e agora está em 350. Então não tem como uma pessoa contar isso, né? E ele vai ver essa vaca doente quando ela estiver em 200. Né? Então, e aí tu tem que mostrar para ele a importância dele seguir olhando esse animal, dele ter um protocolo para trabalhar com o monitoramento, para ele poder tomar as decisões na hora certa, né? Claro, só ter a coleira alertar que aquele animal tem algum problema e tu não fazer nada, ou que ela está em cio e tu não vai ver, não vai inseminar o animal, não adianta, né? O animal está em cio, ou tu olha assim, ó, nem não vi montar, beleza, não tá. Mas não olha se tem um muco, ou se tá, pelo menos assim, tá no ciclo, enfim, não vai, né? Ah, caiu a ruminação do lote 20%. Pô, não, se eu fosse nutricionista de uma fazenda e cair 20% a ruminação do lote, eu fico louco, eu vou tentar ver o que houve, né? E o legal da coleira é que, pô, caiu 20% a ruminação do lote, a primeira coisa que eu ia olhar, cara, eu vou olhar os consumos. Elas comeram a mesma coisa que ontem, não comeram, ó, não comeram. Em que horário? Ah, no trato da tarde. O que aconteceu no trato da tarde? Né? E aí ele começa a caçar e descobrir o que pode ter acontecido, né? Então, esse é o nível de dados que a gente quer passar para o produtor, mas, claro, é uma coisa muito nova, né? São protocolos que eles estão descobrindo como trabalhar e a gente, muitas vezes, está descobrindo muita coisa nova, como eu falei, né? Então, é uma coisa muito... É uma cachaça. Eu digo assim para ti, é uma cachaça porque é um desafio todo dia, sabe? É um desafio todo dia. Isso é legal pra caramba. Eu sou suspeito para falar. Eu sou totalmente suspeito. Léo, estão chegando mais perguntas, eu vou ir jogando aqui para você, tá? Claro, vai lá. Chegou aqui mais uma pergunta do Felipe, né, da FF Milk. Bom, a pergunta dele é o Grande, seguinte: Felipe. vocês têm feito algum trabalho de monitoramento
sobre o comportamento das vacas durante a ordenha. Excelente pergunta, né? Não poderia ser diferente. Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. E falando da FF Milk, eu vou deixar o slogan dele que motivou o nosso slogan. Tem que botar os créditos, quero dar os créditos aqui, ó. Pense mais na vaca. Pense mais na vaca. O pense mais na vaca que motivou a gente pensar assim, cara, ouça mais a vaca, né? Que é das coleiras, né? Tipo, o produtor pensar mais na vaca e, através das coleiras, ouvir mais das vacas. A gente, até uma pergunta interessantíssima. Eu nunca, não fiz ainda um trabalho nos momentos de ordenha, tá, Felipe? Mas, assim, fica o convite para ti, se tu tiver interesse, da gente levantar esses dados e dar uma vasculhada para ver diferentes tipos, diferentes propriedades, diferentes desafios. Acho que a gente pode descobrir muita coisa legal aí, cara. Muita coisa legal mesmo. Olha, que Podemos. legal, uma oportunidade O aí. mais, o mais legal disso tudo, né, Flávia, eu sempre digo isso, assim, o pessoal sempre fala muito com o pessoal do NUPEC sobre isso também, né? O mais legal disso tudo é que, assim, cara, vamos fazer um trabalho sobre ordenha, né? Sobre ordenha, um horário da ordenha. Cara, a gente vai lá, pega as vacas do banco lá, momentos da ordenha, tal horário, eu quero ver a ruminação, atividade óssea durante esses horários. Você pode botar o dado que tu quiser ali, delta, e ele vai te gerar um Excel para te trabalhar com milhares de dados, né? Então isso é muito legal, inclusive por ser uma tecnologia nacional e por estar em produtores do Brasil, que a gente gosta muito de fazer essas pesquisas e divulgar esses resultados que a gente tem, sabe? Não deixar preso aqui com a gente, né? E trazer gente para pesquisar junto, né? Acho que isso é tão importante quanto, né? Entender que esse dado não é nosso, ele não é só do produtor também, ele é da pecuária leiteira do Brasil, sabe? É um benefício que a gente vai deixar para desenvolver todo um setor, né? Então é isso que a gente acredita muito, né? Então fica o convite aí, Felipe. Se tiver interesse, vamos olhar esses dados aí. Agora até eu fiquei interessado, na verdade. Né? Não só você, porque o Eduardo já fez um comentário aqui. E como eu sei que ele gosta de avaliar, gosta de tecnologias, ele já colocou aqui que ele tem há 3 anos no chaveiro da FF Milk nas vacas. Então, quem sabe aí na tua propriedade Bah, fazer um monitoramento lá na Quatro Irmãos. E o aí, ó, Agro vamos vai olhar no. acompanhar, hein? Bah, aí fica show de bola, hein, Felipe? Eduardo, vamos fazer só os horários da ordenha aí. Vamos simular as situações, eu acho que fica muito legal. Vamos fazer sim, vai ser muito, muito bacana. Não, show de bola, cara. Léo, chegou mais uma pergunta aqui do Júlio, que ele perguntou o seguinte: quando tu tiveres a tua fazenda, como serão os seus processos para a utilização do monitoramento? Excelente pergunta. É uma baita pergunta, né? E tinha que vir do Júlio, não podia vir da outra pessoa. Ah, olha, e eu tenho um desejo muito grande de ter fazenda, né, um dia, né? Tenho mesmo esse desejo. Gosto muito. Não digo tocar o dia a dia da fazenda, sabe? Mas fazer parte do projeto de uma fazenda, porque olhando muitas das vacas dos clientes, a gente aprende muita coisa e pensa, cara, se eu pudesse ter ingerência aqui, ingerência ali, como que eu faria para melhorar determinadas situações, né? E claro, eu nunca participei de uma fazenda no dia a dia, então eu poder ficar lá meses numa fazenda entendendo como é o processo, os dificuldades daquele lugar, ia ser muito interessante. Eu acho que assim, é para qualquer empresa, sabe? Eu acho que não tem como tu chegar e dizer assim, o processo é esse, sabe? E vamos implementar em tudo, né? Tu tem que conhecer a fazenda, a mão de obra que tu tem, as vacas que tu tem, para daí tu criar os processos dentro do monitoramento, né? Mas principalmente na parte do colar, né? Eu acho que assim, a fazenda que analisa a lote, que analisa os animais, principalmente, eu não digo, obviamente tem bastante vaca lá, né? Pega o Emerson, ali o Eduardo, que tem muitos animais, não vai conseguir olhar todas as vacas, né? Tipo, nem diariamente, talvez nem quinzenalmente, né? Mas tu olhar aquelas vacas que não estão emprenhando, tentar entender o porquê que elas não estão emprenhando, sabe? Olhar para trás, olhar comportamentos, casos de histórico clínico, sabe? Que elas tiveram, onde elas tiveram,
para tentar entender o que, que pode estar levando a esses animais, né, não emprenharem. Olhando dados, olhando números, né? Uma coisa legal é que, claro, daí tem que ser craque em estatística, né? Mas na nossa plataforma tu pode tirar os dados dos animais de lá para um Excel, né? Tu quer analisar uma vaca no Excel porque tu gosta de estatística, né? Tu tira de lá, tu faz um monte de fórmula, tu pode fazer miséria ali, né? Então eu acho que eu teria, sei lá, teria que conhecer a realidade para criar esses processos, né? Mas eu acho que a vaca, o comportamento da vaca pelo colar sempre vai ser precoce, ou pelo menos na grande maioria das vezes, né? A, a, ao próprio a visualização, né? Obviamente, e até aos alertas muitas vezes, né? Uhum. Muito boa resposta. Eu vou aproveitar essa pergunta do Júlio e aí já vou perguntar para você. Hoje é doutorando em zootecnia, né? Então me fala, você está aí no dia a dia, você desenvolveu um software muito interessante, né? Você tem uma tecnologia que agrega muito nas fazendas. Então fala aonde que você encontrou aí a necessidade de buscar um conhecimento mais específico, talvez, de aprofundar mais seu conhecimento, né, em pecuária de leite. E fala um pouquinho do teu projeto de doutorado, se ele já está em andamento, se você já tem ideia do que você vai desenvolver. Perfeito, Flávia. Ótimas perguntas, tá? Eu comecei a fazer por dois motivos básicos, assim, tá? Que me motivaram a fazer esse projeto de doutorado, tá? Com o Eduardo lá na Nupec, com o Márcio, com o Antônio também. O principal foi entender mais as vacas, sabe? Eu comecei a ver os dados e eu comecei a fazer alguns cursos, né? O professor Cecim me ensinou uma enormidade, né? Cada viagem com ele era uma aula. O Flávio também, nosso veterinário. Então, aprendi muito sobre vaca, sabe? E era legal, assim, eu comecei a achar muito legal que eu chegava nos lugares e o pessoal perguntava se eu era veterinário ou zootecnista, né? E na verdade eu era engenheiro, sabe? E eu pensava assim, não, mas é legal, mas o meu conhecimento é muito superficial. Eu tenho que aprofundar ele mais. E eu tenho uma crença de vida que a gente pode aprender tudo nessa vida, sabe? É muito do tu tá disposto a aprender, né? Um colega meu de faculdade sempre dizia que pô, tem pessoas com 40 anos, que às vezes o cara chega com 40 anos e o cara diz assim, se eu fosse criança eu ia gostar de tocar gaita. Pô, cara, tu tem mais 40 anos de vida para te aprender a tocar gaita, entendeu? Vai lá e aprende, né? Então, a gente pode aprender tudo na vida que a gente se dedique a aprender, né? É aquela coisa, se tu acha que tá certo ou que tu não tá certo, né? Que tu consegue, que tu não consegue, ambos estão certos, né? Ambas as pessoas estão certas. Então, foi um desafio que eu me lancei, assim, de realmente aprender mais sobre zootecnia, mais sobre animais, mais sobre nutrição, principalmente, né? Foi o principal foco, porque eu tinha estudado bastante sobre sanidade, tinha estudado bastante sobre reprodução, né? De animais, né? De vacas de leite, para entender. E achei que faltava ainda entender o que impactava numa dieta, como é que eu formulava uma dieta, quais eram os problemas que poderiam dar, para entender o módulo nutrição de precisão que a gente tinha criado, né? E aí foi isso que me levou ao doutorado, né? E aí, claro, o meu trabalho ele começou com foco voltado para período de transição, né? Para entender alterações do período de transição, inclusive monitorando bezerras, né? Então ver se é um período de transição fácil, difícil, como isso vai impactar, inclusive, na vida da bezerra que nasceu num período difícil ou num período fácil, né? Vamos fazer todo esse monitoramento, né? Então, em estágio bem inicial ainda, a gente ainda está debatendo como vai ser, se vai ser isso, se vai ter algumas alterações, mas esse é a ideia que veio inicialmente desse trabalho, né? Uhum. Léo, então eu te desejo muito sucesso, que você traga novidades aí para agregar cada vez mais tecnologias aí no setor leiteiro. E eu acredito que esse é o caminho. A gente já sabe aí que grande parte das propriedades do Brasil já tem acesso à internet e já utilizam algum tipo de tecnologia, né, de monitoramento. Então, com certeza, esse é o caminho. Sucesso aí no desenvolvimento do teu trabalho. A gente vai aguardar esses resultados, esses dados. Por favor, daí venha discutir conosco aqui, mostrar um Bom, com pouquinho. certeza. E também parabéns pela tua iniciativa aí de buscar um pouco mais de conhecimento. A gente nunca pode parar realmente de estudar, né? Nunca a gente sabe tudo. Então, parabéns pela tua humildade aí,
pela tua disponibilidade de buscar realmente, né, aprender cada vez mais. E foi aquilo que eu já te falei antes, né? Para você fazer um bom trabalho, para você conhecer o que você faz, você não precisa especificamente ter uma formação naquela área, né? Especificamente. Você conhece muito da tecnologia e você conseguiu linkar isso com a necessidade que o produtor tem dentro da fazenda, com o que a vaca precisa passar de informação, porque ela não fala, né? Ela vai ter que mostrar de alguma forma. Então, esse é um desafio muito grande. Parabéns pela iniciativa e parabéns pela Calmed também. Obrigado, viu, Flávia? Muito obrigado pelas palavras, né? É, eu acredito muito nisso que eu te falei, sabe? Na verdade, eu acredito muito numa escolha de vida, sabe? De protagonismo, né? Eu sempre penso que a gente tem uma vida, né? E tu tem uma chance de ser protagonista, né? E é uma escolha pessoal tua. Talvez a gente nunca chegue, né? Mas a gente tem que morrer tentando, né? E curtir o caminho, porque o legal não é, sabe, não tem um fim, né? O fim é lá no final, mas o legal da Calmed é esse desafio constante, sabe? Esse desafio do dia a dia, esse aprendizado em várias áreas, né? Tipo, a gente já trabalhou no marketing, na produção, áreas totalmente distintas, financeiro. Então, tu vai aprendendo de tudo um pouco e isso é desafiador, é muito legal, assim. Eu sempre digo que todo mundo tinha que ter empresa um dia, porque é apaixonante, assim, apaixonante mesmo. Te agradeço muito, agradeço pelas palavras da Calmed. A Calmed é uma empresa do Brasil, sabe? Ela é uma empresa do brasileiro, do produtor brasileiro, né? Ela é muito mais que uma empresa do Leonardo, do Thiago, né? O nosso objetivo é levar a tecnologia, levar inteligência de dados, né? Compartilhar ela, não deixar presa, não divido com A ou com B, sabe? E principalmente, como eu sempre falo, ser uma empresa de dono, né? Então, opa, bati aqui. Ser uma empresa de dono, né? Então, todo mundo sabe quem o Léo é, sabe onde encontrar ele, sabe onde encontrar meu irmão, sabe encontrar a turma, né? Não se esconder atrás de uma marca ou de outra, assim. A gente tem esse canal com realmente quem está fazendo a diferença lá na ponta da produção, né? Então, e agradecer a todo mundo que participou aí, que mandou pergunta. É um prazer gigante aí falar com vocês, um prazer gigante falar contigo, Flávio. Estão todos convidados a conhecer a Calmed em Santa Maria, assim que quiserem aí, vai ser um prazer gigante. Muito obrigado, Não, pessoal. eu vou ir com certeza, a gente vai fazer uma transmissão de lá. Pode ser? Ah, combinado, combinado. Não, mais que combinado. Vamos fazer sim, vão estar esperando vocês aqui. E até o pessoal aí que quiser vir também, aí o Emerson, o Eduardo que participaram, o resto do pessoal, que o Ezequiel, estão convidados. Vamos fazer um debate aí sobre produção de leite aqui em Santa Maria. Com certeza. Léo, antes de a gente finalizar aqui a nossa live, deixa um recado final para o pessoal que está assistindo. Boa, boa. Eu achei que aquele era o recado final, mas vamos lá. Vamos. Tá, não, vamos lá. Não, pessoal, eu queria agradecer a vocês todos que participaram, né? Dizer que a Calmed é um trabalho que começou com um sonho de dois irmãos que não sabiam nada de vaca, né? Que não conheciam um produtor rural e que com muita humildade, muito trabalho, muita viagem, né? A gente viajou o Brasil inteiro para conhecer as pessoas, porque a gente não conhecia e não tinha outro jeito senão ir lá e apertar na mão, né? E hoje ter o número dos maiores produtores, assim, de pessoas do leite, de gente que trabalha dia a dia, que conversa comigo como se conhecesse há 20 anos, para nós, vale muito, né? Vale todo esse crescimento, esse desafio que a gente teve, né? E o nosso foco maior do nosso trabalho não é entregar um produto, né? Como eu disse, assim, é uma empresa do Brasil, é uma empresa que ela é construída em parceria com os produtores, e a nossa ideia é deixar um legado para a produção de leite, é deixar essa inteligência de dados aqui no Brasil, deixar a inteligência de dados na mão dos brasileiros, nas mãos dos produtores, né? Esse que é o principal objetivo da Calmed e é o que a gente trabalha para conseguir aí com a ajuda de todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Um prazer gigante aí ter participado. Obrigada, Léo. Obrigada a todos que ficaram na live até o final, que participaram, interagiram, enviaram perguntas. E o Léo e a Calmed ficam à disposição aí, né, Léo, para responder outras perguntas. Visitem o Instagram deles, é bem legal, tem bastante informação. E é isso. Muito obrigada por essa live, foi ótima. Obrigada por compartilhar esse conhecimento e aguardamos as novidades que virão por aí. Tá bom? Obrigada, Léo. Um abraço e boa noite a todos. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Tchau.